boas-vindas aos irmãos da Igreja Reformada do Brasil, convidando aqui o pastor Lúcio, pastor da Igreja Reformada em Maceió, no estado de Alagoas, e ele vai fazer a apresentação do projeto DOT Brasil e prosseguir em nossa conferência. Uma boa noite a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus nos assista nessa primeira noite da conferência. Eu hoje, pastor da Igreja Reformada em Maceió, mas com a autorização da minha igreja, estão participando do projeto DOT Brasil junto com outros irmãos. Esse projeto DOT, eu espero que vocês reconheçam que DOT é uma palavra importante no vocabulário reformado, da história das igrejas de tradição reformada, porque no sínodo de DOT, que aconteceu há 400 anos atrás, então a heresia arminiana foi refutada, e a partir dos documentos que saíram daquele sínodo, não apenas as igrejas reformadas, mas as igrejas de tradição reformada, como presbiterianas e outras, então sistematizaram posteriormente nos 5 pontos do calvinismo aquilo que já ali a igreja estava confessando como a verdade da palavra de Deus. Então a ideia desse projeto é que, assim como aconteceu ano passado com os 500 anos da Reforma Protestante, essa importante data não passasse em branco, mas que, como reformados no Brasil e no mundo, esse evento também está acontecendo em Holanda, na comemoração dos 400 anos do sínodo de DOT, e nós inicialmente tínhamos a ideia de que lá eles pudessem incluir o português como idioma no trabalho que eles estavam desenvolvendo na internet. Então eles concederam a nós o direito de usar então alguma coisa do projeto, assim como aconteceu também com o Revo 500 ano passado, e a gente está se utilizando então dessa data importante para chamar os cristãos, especialmente os cristãos reformados em nosso país, para não apenas lembrar-se de uma data do passado como se fosse um evento que não tem nenhuma significância para nós hoje, mas para lembrarmos daquilo que aconteceu no passado e a luta que a Igreja de Cristo teve que combater no passado para defender a fé cristã, e nós nos lembrarmos então daqueles erros que perturbaram a Igreja no passado, para que então, aprendendo com essa luta do passado e sabendo que essa luta nunca se encerrou, porque isso perdurou por toda a história, nós possamos estar treinados para a luta do presente na defesa da fé evangélica. Então nós temos em nosso favor hoje esse documento confessional, conhecido como os cânones de DOT, que já é o resultado daquela batalha que aconteceu há 400 anos atrás. A gente não precisa ter que reescrever a história, não precisamos ter que inventar a roda novamente, mas nós precisamos, junto com a Igreja de Cristo no passado, confessar as mesmas verdades. Então isso é no fundamento do projeto DOT Brasil, é o que nós estamos fazendo dessas conferências. Além das conferências, tem um trabalho realizado na internet, já me desculpando, porque nós preparamos uma maquete do sínodo, acho que isso chegou até a ser divulgado. Eu não consegui trazer, eu fui barrado na transportadora, porque as transportadoras via aérea, elas não quiseram transportar por causa de ser um material frágil, por causa das dimensões dela, embora não é muito grande. E isso me pegou de surpresa, eu não estava pronto para essa resposta, eu achava que era facilmente transportado, senão eu teria providenciado o transporte rodoviário. Então, o meu pedido de desculpa por não estar com a maquete aqui para apresentar a vocês. Eu não sei se o pastor Abrão trouxe aquela moeda para depois fazer a apresentação. Nós fomos para a Holanda e conseguimos uma réplica da moeda que foi entregue a todos os delegados estrangeiros que estavam no sínodo de DOT, uma medalha de ouro que foi entregue. Nós temos então uma réplica dessa medalha como parte desse momento festivo. Infelizmente não temos a maquete. Mas então nós queremos, por meio dessas palestras, trazer um pouco da história do sínodo, talvez não seja conhecido de muitos de vocês, mas também a doutrina que foi defendida no sínodo de DOT, e mostrar que essa doutrina é conforme a palavra de Deus, e que, portanto, justifica igrejas
presbiterianas e reformadas e muitas outras igrejas de tradição reformada repetirem, ecoarem a palavra de Deus por meio desse documento confessional. Então hoje nós teremos 2 palestras. A primeira palestra com o pastor Abraham vai tratar dessa parte histórica, vai passear conosco um pouco no Sínodo de Dort. E a segunda palestra já abordando um artigo desse documento que saiu como resultado do Sínodo de Dort, conhecido como os Cânones de Dort. Então o pastor Abraham, ele é holandês de origem, mas ele já está no Brasil desde o ano 2000, há 18 anos, trabalhando em apoio às igrejas reformadas no Brasil, mas também ao trabalho da divulgação da fé reformada em todo o Brasil, em combinação com várias igrejas, como está acontecendo hoje aqui. Ele tem servido também como professor no Instituto João Calvino, lá em Recife, que é o Seminário das Igrejas Reformadas, e tem já, como resultado dos seus muitos anos de trabalho ministerial, um livro publicado, que tem ali na livraria, é um comentário pastoral, devocional, sobre a oração do Senhor. Então, eu tive a oportunidade já de usar em casa como leitura com a minha família, e cumpre muito bem esse papel de meditarmos em por que tem aquelas 6 petições na oração do Senhor. Então isso tem nesse pequeno livro, que é um presente que ele deixou para a igreja, que ele trabalhou para instituir, que é a igreja reformada lá em Maceió, na qual hoje eu estou servindo como pastor. Depois então o pastor Jim, ele mais recente aqui em nosso meio aqui no Brasil, o pastor Abraham foi enviado pela Igreja Reformada de Hamilton, no Canadá. O pastor Jim é enviado ao Brasil por outra igreja reformada no Canadá, em Aldergrove, e ele é diretor do seminário do Instituto João Calvino, veio para trabalhar em cooperação também com as igrejas reformadas, mas não exclusivamente, mas trabalhando também para espalhar o conhecimento bíblico reformado por todo o Brasil, que é o que mais uma vez está acontecendo em combinação com o apoio dessa igreja. Então nós esperamos que vocês se aproveitem dessas palestras. O nosso tempo é apertado, então queríamos, mas não será possível, no final de cada palestra destinar um tempo para tirar dúvidas e perguntas. Isso não é possível por causa do tempo. Mas ao final das palestras, nos intervalos, se vocês têm perguntas, por favor, olhem bem para o rosto deles aqui na frente, mirem-no no final das palestras, busquem-nos e pergunte, não perca essa oportunidade não, tá certo? Nós queremos realmente que não seja só um assunto que eu ouvi falar, mas que você realmente meditando, e se tem dúvida, procure e pergunte, porque nós estamos convictos de que essas verdades que, como igrejas de tradição reformada, temos pregado com as nossas confissões de fé, nós cremos fielmente que elas refletem a verdadeira doutrina da palavra de Deus, por isso as defendemos com a nossa vida, se necessário for, como aconteceu no passado. Então, para a nossa primeira palestra dessa noite, nós convidamos então o pastor Abraham de Graaf, como os holandeses falam. Boa noite. Boa noite. Graça e paz do Senhor a todos. É um prazer para estar aqui e já agradeço. Nós fomos recebidos muito bem. E eu tinha prazer, então, realmente, para estar aqui hoje à tarde, ter uma boa conversa. Agradeço. Vamos fazer um tour pelo Sínodo de Dort. Já vou dizer, então, deixa-me... Dort em defesa da fé, o Sínodo de Dort, 1618, 1619. Eu coloquei 5 pontos e já fiz 5 palestras sobre esses pontos. Então agora eu tenho que realmente ser bem resumido. Mas eu vou tocar o lado político de Dort, o lado teológico, o lado eclesiástico. Eu vou falar um pouquinho sobre arminianismo, que recentemente então está aparecendo fortemente então aqui no Brasil, e a teologia de Dort eu acho que nem vou chegar lá, mas vamos ver, talvez com boa sorte.
Vamos então fazer uma viagem para dentro da história. Nós vamos para Brasil, nos anos Anno Domini 1635. Brasil, como foi visto pelos olhos dos grandes pintores flamengos, Albert Eckhout e Franz Post. Nós chegamos então ao Brasil holandês, a época de Maurício de Nassau, que estava aqui em 1632 e 1654. Então a minha pergunta é: qual é a relação, a conexão entre esses brasileiros famosos que foram pintados naquela época do século XVII e o Sínodo de Dort? Existe uma relação entre o Sínodo de Dort e a invasão dos holandeses no território brasileiro? Eu já posso dizer, a resposta é sim. O Brasil estava sendo ocupado pelos portugueses e Portugal estava sob o domínio de Espanha no início do século XVII. E a Espanha estava em guerra com os Países Baixos. O Sínodo de Dort, então, aconteceu nos anos 1618 e 1619, no meio da Guerra de 80 anos, a guerra entre os Países Baixos e Espanha. A guerra começou em 1568 e terminou em 1648. A Holanda teve várias vitórias contra a Espanha, tanto na terra como também no mar, e a Espanha queria uma trégua. E houve uma trégua de 12 anos, de 1609 até 1621, e durante essa trégua as armas silenciaram, mas os escritos se multiplicaram. Houve uma grande guerra espiritual por escrito entre os, eu chamo, criptocatólicos, que são os remonstrantes. Depois eu vou tentar explicar isso. Os criptocatólicos e os reformados. E essas discussões entre os dois grupos eram tão fortes que o país quase entrou numa guerra civil. O príncipe de nação, não é Maurício de Nassau que estava aqui, mas o príncipe de nação prendeu os líderes dos remonstrantes e insistiu que um sínodo fosse convocado para resolver a questão teológica entre os remonstrantes e os reformados. E preste atenção, porque nós vivemos nos anos depois do Concílio Tridentino, que houve em 1545, 1563, que começou a contra-reforma. Nós estamos na época da contra-reforma. A contra-reforma, então, foi uma guerra espiritual. O concílio católico, então, queria reconquistar as terras e os povos perdidos. Teve guerra na França. A guerra entre a Espanha, que era católica, e a Holanda, que era calvinista. E em 1618, no mesmo ano que o sínodo começou também a Guerra dos 30 anos em Alemanha, contra os luteranos e contra o Palatinato, que era calvinista. Os remonstrantes, naquela época, então, os remonstrantes, os criptocatólicos, pregaram paz e tolerância. Paz com os católicos e tolerância para a Igreja Católica para ter os seus cultos. Só que os reformados não queriam, porque eles já sofreram bastante sob o domínio da Igreja Católica. E, especialmente, eles nunca experimentaram tolerância,
mas repressão do lado da Igreja Católica e as perseguições. Então, eles queriam estar livres, os holandeses queriam estar livres para cultuar a Deus de acordo com as Escrituras. Então, o único caminho que eles podiam observar, porque imagine, 2 meses antes do Sínodo, começou a Guerra dos 30 Anos. E foi sangrenta. Certo. Para mim, às vezes, a concordância dessas coisinhas, sangrenta. Foi sangrenta mesmo. E então, os reformados, eles só tinham um caminho para realmente estar livre. Não o caminho de tolerância, mas realmente se preparar para a guerra que ia começar, com certeza, depois da trégua, 1621. Eles decidiram atacar a Espanha, nas suas colônias, porque assim a Espanha não poderia mais bancar a guerra contra os holandeses. Uma guerra que custava muito dinheiro e esse dinheiro veio das Américas. Então, houve uma luta com as armas no mar e uma luta na igreja. O exército da Papa era a Companhia de Jesus, a Sociedade dos Jesuítas. Os jesuítas, nós sabemos, porque isso até foi tratado no Concílio Tridentino, os jesuítas foram os missionários que foram enviados para a Holanda. A milícia da Contra-Reforma. E 2 líderes dos jesuítas merecem a atenção. O primeiro é Luís de Molina e o outro é Belarmínio. Hoje em dia, faz alguns meses que hoje em dia nós sabemos que existem ligações entre a teologia de Molina e Jacó Armínio. E os delegados de Dort já sabiam que existia uma conexão entre os remonstrantes e Belarmínio, outro jesuíta. A teologia dos jesuítas, então, parece muito com a teologia de Armínio, especialmente ensinando o livre-arbítrio e o homem pode resistir à graça de Deus. Então, por isso, eu chamo, então, os remonstrantes, neste momento, os criptocatólicos. Aqui tem um artigo que realmente faz pouco tempo que foi publicado, o impacto de Luís de Molina, jesuíta, sobre Jacó Armínio. É uma área que ainda deve ser investigado mais, mas é realmente interessante para observar. Só para mostrar como era a situação, então, na Europa, no século XVI, XVII. Não tem luz, né? Tem luz? Não, ok. Não. Tem as partes que são rochas, sim, é? Que dá para ver. Não posso chegar ali. Tem Suíça, lá no norte tem Holanda, Noruega e Suécia e Alemanha é luterana, Escócia calvinista, Inglaterra anglicana e tudo que é amarelo é a Igreja Católica. França tem manchas roxas, porque Calvino estava enviando muitos missionários para dentro, muitos pastores para dentro de França, para conseguir reformar também a França. Então, Holanda estava sob domínio de Espanha e houve uma guerra, então, entre os espanhóis e os holandeses. E Inglaterra, você pode ver, estava bem interessado. O papel
do rei de Inglaterra era para apoiar os reformados na Holanda, porque ele queria um aliado lá no norte, que ia também ajudar na hegemonia de França. Então tem muito político. Eu não posso entrar em todos os detalhes, mas em todo caso, a trégua acabou, 1621, e no mesmo ano, os holandeses invadiram Bahia, em 1621. Não durou muito tempo, eles foram expulsos, eu acho que no mesmo ano, mas nós sabemos que eles voltaram em 1630 e ficaram até 1654. Por quê? Como eu já disse, eles queriam realmente cortar a linha de finanças de Espanha. Em 1628, um amiral dos holandeses pegou uma flotilha de Espanha que estava cheia de prata. Cheia de prata, foi uma festa. Eu acho que ele pegou mais do que 12 milhões de florins. Naquela época era realmente... E foi um grande ato, porque os espanhóis, quando eles estavam observando que eles estavam perdendo, queriam realmente afundar os navios. Então ele conseguiu pegar os navios, tudo, e levar para a Holanda. Eu não posso imaginar que festa foi isso. E que... para a Espanha, realmente, então, perder muito dinheiro. Certo, vamos voltar para o Sínodo de Dort, 1618 e 19. É um sínodo internacional. Quer dizer, é um sínodo das igrejas de Holanda, mas com delegados internacionais de outros países. Eu vou tentar... Bom, se posso explicar. Nesse lado, bem atrás, você pode ver que tem um balcão. Lá estavam os delegados de Inglaterra, da igreja anglicana. Tinha um bispo, e então ele tinha um papel muito importante durante o sínodo. Ele foi bem respeitado. Um pouco antes disso, você pode ver os bancos vazios. Eram os bancos para os delegados de França, as igrejas reformadas de França, que não chegaram porque o rei, a Guerra dos 30 Anos já começou, e o rei diz, vocês não vão para lá, fica aqui neste país. Por isso, eles deixaram os bancos vazios para realmente honrar os delegados de França. Mais para cá, você vai ter, então, os delegados de Suíça, de Hessen, Alemanha, e de Bremen, Alemanha também. Mais para cá, tem também os delegados do exterior de Nassau, Alemanha, Genebra, que tem uma posição especial, que foi convidado também, e de Emden, é uma cidade de fugitivos lá na Alemanha. Tem os bancos lá atrás, e neste lado, o lado direito, então, tem lá em frente, tem os delegados das igrejas francesas fugitivas na Holanda. Muitos franceses fugiram e começaram igrejas fugitivas na Holanda. Eles também foram convidados. E depois você tem os delegados das igrejas holandesas, de vários estados. Vamos para esse lado. Ainda as duas fileiras são delegados dos estados, das igrejas dos estados. E atrás, bem atrás, no final, tem os professores. E outro grupo de pessoas são os políticos. Políticos delegados do governo
holandês, você pode se perguntar o que eles estão fazendo ali? Não é uma reunião eclesiástica? Certo? Sim. Então, eles não, como dizer, entraram na discussão, mas foram eles que estavam bancando tudo. E eles querem realmente, o governo, e o príncipe de Nassau queria que esse caso seria tratado e resolvido. Ele estava lá realmente para supervisionar a situação, considerando que eles estão pagando, e foi bom que ele estava lá, porque os remonstrantes que estão no meio, tem uma grande mesa no meio, você pode ver, são os remonstrantes. Ah, ótimo. Olha. Aqui, a mesa dos remonstrantes, que não estava lá como delegados, mas como réus. Depois vou falar um pouco mais. E aqui você tem a mesa do sínodo, e o homem mais importante era Bogerman, João Bogerman, com a barba enorme. Parece que ele tinha a maior barba do concílio, eles disseram. Então, um sínodo internacional, ou vamos dizer holandês, mas com aspecto internacional. Eu posso dizer, foi um fenômeno único no século XVII, porque eu não estou com certeza, mas o sínodo de Westminster era internacional? Sim? Então, não posso mais usar a palavra único. Mas, naquele momento, era. A situação também era séria. As igrejas reformadas precisavam de ajuda. Quase uma guerra civil na Holanda, criptocatólicos remonstrantes contra reformados, e a guerra dos 30 anos começou. Católicos contra protestantes. Os delegados do Palatinato, que estavam lá, não podiam mais voltar para casa, porque estava sendo atacado pelos exércitos de França. Tem motivo eclesiástico, queria fortalecer as igrejas reformadas na Holanda. Motivo político, proteger e manter um aliado reformado no norte da Europa, especialmente Inglaterra, tinha esse objetivo. Motivo ecumênico, fortalecer a fé da reforma em Europa. A igreja, nós confessamos, a igreja católica, então não somente a igreja não é holandesa, mas então é espalhado em vários países. E assim a igreja católica é a fé reformada de todas as igrejas reformadas. Então, por isso eles convidaram então delegados do exterior para ajudar. Como já disse, os participantes do sínodo, já tentei explicar, Inglaterra, França, que não estava, Suíça, Genebra, Palatinato, Essen, Emden, Bremen, Nassau, são cidades ou estados em Alemanha que era calvinista. Tinha os delegados dos concílios estaduais das 7 províncias, os delegados das igrejas francesas na Holanda, os professores das universidades e os delegados políticos dos estados. Assim, é o sínodo de Dort composto. Alguma coisa sobre a agenda do sínodo. O mais importante realmente era para confirmar e revisar as confissões. Já tinha a confissão belga e o catecismo de Heidelberg. E nos anos antes do sínodo, os remonstrantes já criticaram muito tanto a confissão belga como também o catecismo de Heidelberg. Então, e sempre os reformados, as igrejas perguntaram: vocês querem o quê? Querem mudar então as nossas confissões? E querem mudar como? Mas nunca queria dar uma resposta. Porque disseram: não, nós queremos uma conferência, nós queremos tratar esse assunto numa conferência, onde nós podemos falar sobre essas coisas. E as igrejas disseram: não,
porque as confissões são das igrejas, e é a nossa fé, que é baseada na palavra de Deus. Então, você chega com objeções claras contra essas confissões e nós podemos tratar, mas nós não vamos só discutir. Então, eles, nesse sínodo, onde os delegados do exterior estavam presentes também, queria receber a confirmação das igrejas no exterior que as confissões refletem a doutrina das Sagradas Escrituras. E, realmente, as igrejas no exterior, até então, os delegados de Inglaterra, a igreja anglicana, que não tinha essas confissões, mas disseram também, essas confissões refletem a palavra de Deus. E, então, também rejeitaram as críticas dos remonstrantes, que queriam, então, revisar as confissões. Eles apresentaram uma lista de correções, mas não foram consideradas fundamentais. E, na última conferência que nós tivemos, o professor Don Cinema até nos ensinou que os delegados do Palatinato, que originalmente é autor da Catecismo de Heidelberg, receberam todas as informações e deram uma resposta, eu acho que de mais do que 80 páginas. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu vou investigar. Eu acho muito interessante. Mas nós sabemos as conclusões. As listas de correções não eram fundamentais. Então, o resultado final das discussões era a clareza sobre a doutrina da igreja, união na fé entre as igrejas na Holanda e também a união na fé junto com as igrejas no exterior, o que era muito importante naquele momento, porque eles estavam sendo atacados fisicamente, mas também espiritualmente, então devia realmente resistir, lutar e mostrar união. Outra parte da agenda, então, era julgar a questão dos remonstrantes. Uma questão que dividia o país, como já disse, quase uma guerra civil. E tudo começou com a remonstrante, ou remonstrância, que quer dizer a reclamação. Para comemorar, nós editamos, então, um livrinho que se chama Os Cânones de Dort, e tem várias edições dos Cânones de Dort, já também em português, aqui no Brasil, mas nós colocamos, então, a remonstrância de 1610 e também a contra-remonstrância de 1611. Assim que você pode notar um pouco mais da história. A remonstrância foi escrita pelos amigos, alunos de Armínio. E deixe-me, neste ponto, dizer alguma coisa. Armínio é uma coisa, é uma pessoa. Os alunos, os remonstrantes, é outro grupo. Eu aprendi, lendo a literatura, que não tudo o que Armínio ensinou, Armínio ainda morreu como pastor das igrejas reformadas. Ele, por exemplo, ele confessou o pecado original. Os remonstrantes e uma passa a mais. Não confessaram mais o pecado original, ensinaram o livre-arbítrio. O homem pode resistir à graça de Deus, a obra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, estava realmente a soberania de Deus está influenciando toda a doutrina da igreja. Armínio semeou, mas, como quase sempre, os alunos são mais rigorosos do que o mestre. E isso aconteceu aqui também. Armínio foi professor em Leiden, ele morreu em 1609, certo? O remonstrância foi em 1610. Ele teve discussões com Francisco Romaros, outro professor, foi na época de 1601 a 1609. Então, logo no início. As ideias de Armínio parecem muito com as de Molina, um dos grandes teólogos dos jesuítas.
E nós sabemos, para mim foi, eu realmente não sabia, mas nos anos 90 do século XVI, já houve as mesmas discussões sobre eleição, predestinação, sobre a graça de Deus, sobre a resistência da graça de Deus. Já houve as mesmas discussões dentro da Igreja Católica. Por um lado, os dominicanos, por outro lado, os jesuítas. E essas discussões foi até 1603. Naquele momento, o Papa disse, acabou. Não resolveram a questão e não podia mais falar sobre esse assunto, porque ele já notou que isso ia dividir a igreja. Então, já estava alguma coisa no ar. Então, Molina e o Bellarmínio, que foram os grandes teólogos que começaram com isso, depois não podemos ver que Armínio, e esse artigo realmente prova isso, que Jacó Armínio, então, aprendeu muitas coisas de Molino e começou a ensinar isso. E os nossos os teólogos das igrejas reformadas, e também da igreja de Inglaterra, eles notaram isso. Se você está lendo a ata do sínodo, você pode ver que regularmente, então, os delegados estão dizendo, olha, esses ensinos do Bellarmínio, que estão ensinados neste momento nas igrejas, para nós, às vezes, é um pouco mais difícil, mas eles viviam numa época, acabaram de sair da igreja de Roma e realmente fundaram as suas igrejas protestantes, os assuntos eram muito sensíveis. E eles não precisam, às vezes você precisa uma meia palavra para saber, você quer isso? E assim eu acho que funcionava também naquela época. Então, por isso, reagiram fortemente. Então, a posição dos remonstrantes, então, eles estão chamando, eu não prefiro então não falar sobre arminianos, sei que essa palavra já é muito mais normal, mas, para mim, arminianos, então, quem concorda completamente com o ensino de Armínio. Os remonstrantes, então, são mais rigorosos neste ponto. Eu chamo os remonstrantes, criptocatólicos. Então, são eles que subscreveram uma remonstrância de 1610. Eles estavam presentes do sínodo, mas não como delegados, eles eram réus. O sínodo chamou eles, porque, então, tinha várias perguntas. Eles sempre ficaram um pouco nas nuvens. Não queriam falar diretamente, então, o que eles estavam pensando, o que eles queriam ensinar. Então, o sínodo diz, vem para cá, e nós queremos realmente ouvir de vocês o que vocês querem. Diga. Então, os remonstrantes atrapalharam as sessões, queriam influenciar a agenda, queriam criar uma divisão entre... Agora eu tenho que usar supralapsarianos e infralapsarianos. É muito difícil para realmente encontrar outras palavras, mas falando sobre a predestinação, então tem dentro das igrejas reformadas, tem mais ou menos dois grupos. Um grupo que, se eu vou usar a terminologia, um grupo que está dizendo, que está realmente raciocinando desse jeito, Deus, antes de tudo, fez o seu plano de predestinação. E tudo, então, já foi definido. E assim, tudo se desenvolveu. Com a consequência que o perigo é que você vai dizer, então, se Deus fez tudo já antes disso, então quer dizer que também o pecado estava no plano de Deus? E como? Deus quis o pecado? As igrejas reformadas sempre disseram, não pode dizer isso. Deus não é autor do pecado. Isso seria uma blasfêmia para dizer isso. Os infra, eles, como dizer, os supra são mais teólogos sistemáticos. Os infra, então, eles leem a Bíblia
e vejam que depois da queda, Deus chegou com a sua promessa de salvação. Eles dizem, você tem que ler a Bíblia assim e você tem que realmente pensar sobre a predestinação de acordo com a Bíblia revela as coisas. Não posso entrar, infelizmente, em 45 minutos. A remonstrância. Se você vai ler, eu não vou ler neste momento, mas se você vai ler, você vai pensar, qual o problema? Isso soa muito bem, isso soa bem reformado. Eu acho que quase a maioria poderia, lendo isso, dizer que Deus, por um decreto eterno e imutável em Cristo, antes que o mundo existisse, determinou eleger dentre a raça caída e pecadora para a vida eterna aqueles que, através da sua graça, creem em Jesus Cristo e perseveraram na fé e obediência, e que, opostamente, resolveu rejeitar os inversos e descrentes para a condenação eterna. João 3:36, certo? Você pode ler de duas maneiras. Ler o que está escrito e ler o que não está escrito. Na Holanda temos uma expressão, tem uma pequena serpente na grama, que você quase não pode ver, mas se você pisa, vai te morder. Por isso, em número 4, eu deixei algumas coisas em vermelho, só para mostrar. Que fala sobre a graça. A graça foi causa do início, desenvolvimento e conclusão da salvação do homem, de forma que ninguém poderia crer nem perseverar na fé sem esta graça cooperante. E, consequentemente, todas as boas obras devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Ponto. Ótimo. Todavia, quanto ao modus operandi desta graça, não é irresistível. Não é irresistível. Quer dizer, o homem pode resistir o Todo-Poderoso, o Deus de todo poder. Bom, isso é arminianismo. Isso é jesuíta. Isso é livre-arbítrio. Isso soa realmente como o ensino da Igreja Católica dos jesuítas. Aqui você, e se você vai para a contra-remonstrância, isso tem a ver também com o pecado original. Presta atenção, número 1. Adão caiu em pecado e toda a sua descendência está morto em pecado. E não é capaz de se converter e se salvar. Deus, na sua misericórdia, salva um certo número de pessoas de acordo com seu eterno e imutável conselho. 2, devemos considerar os crentes e os seus filhos como eleitos de Deus até que o contrário se manifesta. Sobre essa eu vou falar mais na sexta-feira. Deus não observou a fé e a conversão dos eleitos como motivos para a eleição, mas a fé e a conversão são o resultado da eleição. Não é? Isso é Efésios 1:4. Deus, então, elegeu para que, e não porque, ser santos e irrepreensíveis, mas para que. Então, não é motivo a fé e a conversão, mas é o resultado. 4, sobre sacrifícios. 5, para este fim, Deus mandou pregar o Evangelho e o Espírito Santo usa essa pregação e trabalha por meio de uma graça especial nos corações dos eleitos e os regenera para que possam se converter e crer, e de fato varão. É irresistível. Não sei se você vai falar mais sobre isso, falando sobre os meios da graça. Certo, então não vou tocar mais. Mas aqui também os contra-remonstrantes estão dizendo, essa coisa de resistir, poder resistir, a Bíblia não ensina isso. E depois falando sobre a preservação dos crentes, dos regenerados pelo poder de Deus. Em 1613, depois de todas as discussões, os dois grupos
Então, se reuniram e chegaram a essas conclusões. Essas são as questões. A eleição acontece baseada numa fé prevista, remonstrantes, ou é fruto da eleição, os reformados. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para os eleitos e verdadeiros crentes de acordo com o plano de Deus, ou se estende a todos os homens, até aqueles que não creem e não se convertem e continuam e morrem assim. São os remonstrantes. A graça é irresistível. Os remonstrantes dizem, não, pode resistir. Reformados disseram, não, Deus é soberano. A graça é irresistível. Qual é exatamente o papel do livre-arbítrio? O que significa a perseverança dos santos? O verdadeiro crente pode perder a sua salvação? Os remonstrantes dizem sim. O verdadeiro crente pode perder a sua salvação. Que para os reformados é como é. Então, onde está Deus, que é soberano e preserva, então, os seus eleitos? É só para pegar um pouquinho o cheiro, sabe? Não pode pegar todos os detalhes. Espero que funcione. Então, o sínodo de Dort, os 5 pontos contra os remonstrantes. É a divina eleição e reprovação, a morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela, a corrupção do homem e a sua conversão a Deus e como ela ocorre, e a perseverança dos santos. São 5 capítulos dos cânones de Dort, que você encontra aqui. E o que destaca esse livro, em muitas edições que foram publicadas aqui no Brasil, se fala sobre os erros dos remonstrantes. Mas eu acredito que realmente nós não podemos falar erros. Erros, uma pessoa pode errar, mas nesse caso nós temos que falar sobre heresias. Heresias, realmente eles estão ensinando alguma coisa que é contra as Escrituras. Que o sínodo diz é igual à heresia de Pilágio. Então, já foi mencionado que o sínodo diz combina muito bem com os 5 pontos do calvinismo, que tem como símbolo o tulip. Tulip, então, é um símbolo holandês. Então, as letras do tulip é um acróstico. Eu coloquei essas letras de cima para baixo. Total depravação. Eleição incondicional, mas você tem que olhar para em inglês. Unconditional election. Limitada expiação, limited redemption. Irresistível graça. Perseverança dos santos. Esses são realmente os 5 pontos que definem, então, a doutrina do calvinismo. E que, então, não são aceitas, então, pelos remonstrantes ou arminianos. A condenação dos remonstrantes. Os pastores que se manifestaram como remonstrantes, então, não podiam mais continuar como pastores nas igrejas reformadas. Eles deviam, depois do concílio, do sínodo, eles deviam assinar um documento em que eles deviam declarar que em todos os elementos ele concordar com a confissão que foi definido. E desistir de pregar as suas heresias. 80 pastores recusaram, foram exiliados. 38 pastores criaram, no final de 1619, sob a liderança de outra líder dos remonstrantes, Eugen Bogaert. Então, eles criaram a fraternidade dos remonstrantes. Inicialmente não era uma igreja, porque eles realmente estavam esperando que eles pudessem voltar e organizar, ou voltar para dentro das igrejas reformadas. E depois da morte de Maurício de Nassau, muitos remonstrantes, de fato, voltaram do exílio. Nós sabemos que o arminianismo, então, nos séculos depois, cresceu enorme. Eu só estou usando agora John Wesley. Ele é um seguidor de Armínio, mas também eu não ia dizer que o ensino dele é completamente igual a de Armínio.
Você pode ver como em 30 anos, de 361 membros, cresceu até 1.063 mil membros. Então, houve um crescimento enorme lá nos Estados Unidos, a Igreja Metodista. O arminianismo no século XXI, nos Estados Unidos e no Brasil. De certa forma, tudo aconteceu, todas as conferências começaram assim. Num certo momento, faz já um ano, eu acho que foi 2016? Antes, 2016, 2017. Que visitando, então, as livrarias aqui no Brasil, eu notei que, então, estava aparecendo uma onda de literatura contra as igrejas reformadas, contra também a doutrina das igrejas presbiterianas, e eu me assustei. Falando com o pastor Lúcio, ele disse, rapaz, o que está acontecendo? Don Cinema me contou que realmente houve grandes discussões nos Estados Unidos, e todos esses livros que foram realmente escritos ali, agora são traduzidos e o vento os leva para aqui, para o Brasil. Então tem uma onda de material, Roger E. Olson, vamos poder ver a fotografia dele, Teologia Arminiana, 2006 em Estados Unidos, 2013, agora no Brasil. Contra o Calvinismo, 2011 e 2013 também aqui no Brasil. Zwinglio Rodrigues, uma introdução ao arminianismo clássico. Carlo Otto Banks escreveu uma biografia sobre Armínio em 1998 e foi publicado aqui no Brasil em 2015. Jerry L. Walls e Joseph Dungle, Porque Não Sou Calvinista, publicado em Estados Unidos em 2004, agora aqui em 2014. E George Bryson, O Lado Negro do Calvinismo, examinando e refutando biblicamente a doutrina reformada da dupla predestinação, recentemente em 2016. Tudo, então, jogado no mercado e ainda está continuando pela editora Reflexão. Então, neste momento, o mercado está sendo... Eles estão enchendo com material arminiano dos remonstrantes contra, então, as nossas igrejas. Eu disse para Lúcio, eu disse, olha, se nós vamos ficar calados, eu vou pegar minha mala, eu vou voltar para a Holanda. Porque o que estou fazendo aqui, se não querem me levantar para defender a doutrina bíblica da palavra de Deus, nós devemos nos levantar e realmente reagir e falar sobre isso e avisar, então, as pessoas para realmente nos confirmar na doutrina reformada. A minha pergunta, porque hoje em dia já posso ouvir remonstrantes arminianos dizendo, mas nós somos também reformados. Não faz muita diferença. A minha pergunta é isso. É isso? Não faz diferença se eu creio no livre-arbítrio ou se realmente eu creio na soberania de Deus? Eu quero, talvez vocês conheçam a história, Lucas 16. Talvez é bom só para ler, para refrescar, então, a memória de todos. Não, Lucas 18, desculpe. Versículo 9. É Jesus que está falando, presta atenção. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se consideraram justos, e desprezavam os outros. Ele diz, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou com os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejua 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito dizendo: ó Deus, sei propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quero só usar essa história, essa parábola de Jesus, e fazer a pergunta: faz uma diferença entre o fariseu e o publicano? Faz. Faz uma diferença, sim. Um foi justificado e o outro não. O publicano acreditou na depravação total. O fariseu não. O fariseu acreditou no livre-arbítrio e se considerou justo, baseado nas suas boas obras, tudo que ele fez. Os arminianos acreditam também no livre-arbítrio. Deus é soberano, mas Deus é soberano, preserva os seus. Eles acreditam no livre-arbítrio, o homem pode resistir à graça de Deus, então ele tem que lutar para se preservar na sua fé, mas até pode perder a sua salvação. Os reformados dizem: não, Deus é soberano. Deus trabalha com o Espírito Santo na sua vida. E se você ora, Deus vai ajudar e preservar você até o dia final. Não tem um texto no Filipenses que está dizendo? Ele vai terminar o trabalho que ele começou nos seus fiéis. Então, eu aprendi nas igrejas reformadas se eu devo contribuir um pingo, um suspiro à minha salvação, eu estou perdido para sempre. Porque tudo depende de Deus. O sacrifício de Cristo é suficiente. Só Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a minha vida. Eu não posso me justificar. Como também o publicano não podia se justificar. Mas chamou, clamou, pediu, então, perdão dos pecados, a graça de Deus, e foi justificado. Certo. Agora, então, ainda quero dizer alguma coisa. A surpresa. Pastor Lúcio, vem para cá. Uma semana atrás, o pastor Lúcio disse para mim: ei, pastor, onde está essa moeda que você encontrou lá na Holanda? Eu disse nada, fico sorrindo para ele. Agora ele começou de novo a falar sobre isso. Então ele quer que eu vou mostrar. Semana passada ele disse: eu quero ver, eu quero tocar, eu quero até beijar. Eu acho que foi brincadeira, mas... Não foi não. Eu vou beijar aqui dentro da câmera. Certo. Você agora o abraçou. Deixe-me dizer alguma coisa. Nós somos palestrantes. Eu me preparei para as palestras. Eu estou trabalhando nesse projeto DORT 400, junto com o pastor Lúcio. Mas o que a maioria das pessoas não está observando é todo o trabalho que é feito nos corredores. Tem um homem que está ligando para pastores da igreja presbiteriana, que está organizando todas as coisas. Um trabalho que é feito em silêncio, todas essas coisas. E não recebe nada por isso. Enquanto, então, os palestrantes talvez recebem alguma coisa, gratidão. Eu comprei. Você beijou, é seu. Coisa de gratidão por todo o trabalho que você está fazendo. É holandês, mas tem um bom coração. Viu? É uma exceção. Rapaz. Holandês é duro. Não pode dizer mais. Muito obrigado. Certo? Guarda bem. Olha, essa é uma réplica. Não vou pensar agora que estou dando uma moeda de ouro. No final do sínodo, sim, houve moedas de prata para os delegados das igrejas holandesas. E houve moedas desse tipo, desse tamanho, de ouro, para os delegados do exterior.
a gratidão do governo holandês para a participação de todos eles. Essa é uma réplica, não é de ouro. Não sei se é decepção agora, mas não é de ouro. Mas foram os últimos 2 moedas que eu consegui. Então, o que você tem ali é raro. E você, eu acho que é o único brasileiro que tem essa coisinha na mão. Certo? Obrigado. Realmente é um privilégio para mim estar aqui com vocês. Uma bênção muito grande estar aqui em Governador Valadares pela primeira vez para falar sobre um assunto importante. E a doutrina da graça, as doutrinas da graça, e o lugar dos meios da graça nos cânones de Dort. Foi o assunto que eu escolhi para essa conferência. E é um assunto que nós encontramos ao longo dos cânones de Dort, e um tema muito importante no contexto das doutrinas de graça. As doutrinas chamadas o calvinismo. Mas, se vamos considerar os meios da graça, primeiramente nós precisamos entender quais são os meios da graça, realmente. E quando pensamos na posição dos meios da graça nos cânones de Dort, primeiramente nós precisamos saber o que é um meio de graça. Primeiramente, Gerhard Voss, teólogo americano, holandês-americano, em sua teologia sistemática, ele escreveu que para que algo seja um meio de graça, deve estar ligado ao começo e à continuação da graça especial na vida humana. E, além disso, deve estar ligado à obra graciosa de Deus, e não apenas incidentalmente, não apenas numa única ocasião, mas deve ser o meio regular, o meio ordenado, que acompanha esse trabalho, essa operação de Deus. Então, os meios da graça são constantes e não excepcionais. Não podemos dizer que Deus não pode operar numa pessoa imediatamente, absolutamente, não podemos dizer isso. Mas podemos dizer que, ordinariamente, Deus vai usar meios para operar a fé, para fortalecer a fé. E esses meios são a maneira em que Deus normalmente opera. E Gerhard Voss escreveu o seguinte, eu vou citar ele escreveu: Deus opera de maneira soberana, mas não de maneira desordenada ou arbitrária. Em geral, ele circunscreveu a obra da graça pelos meios de graça. E algumas pessoas dizem, se você define a maneira como Deus opera, dessa maneira você está limitando Deus. Nós temos essa expressão em inglês, eu não sei se tem em português, mas temos essa expressão, você está colocando Deus numa caixa. E, na verdade, Deus é soberano e completamente livre para fazer qualquer coisa que Ele quer. Mas o fato é que não é nós que limitamos Deus. Não é nós não dizemos que Deus pode operar ou só opera de uma maneira especificamente. Como eu disse, Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele não é limitado por nós, ou nossas definições, de qualquer maneira. Mas Ele escolheu operar numa certa forma, usando certos meios. E esses meios são os meios de graça, a pregação da palavra de Deus, do Evangelho, e
os sacramentos. E nós podemos ver isso na passagem bíblica citada no capítulo 1 dos cânones, em artigo 3, a pregação do Evangelho. Romanos 10, versículos 14 e 15. Pode ler, ou se tem uma cópia dos cânones com você, que se vocês já compraram, com desconto grande, os livros disponíveis aqui, vocês podem ler comigo, porque eu vou ler esse artigo. Artigo 3 do capítulo 1 dos cânones. Diz assim, para que os homens sejam conduzidos à fé. Deus misericordiosamente enviou arautos da mais bem-aventurada mensagem a quem Ele quer e quando Ele quer. Pelo ministério deles, os homens são chamados ao arrependimento e à fé no Cristo crucificado. Pois, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então, agora com esta definição em mente dos meios de graça, nós podemos pensar nos meios de graça, como a palavra de Deus e como os sacramentos. E nós podemos pensar no que as igrejas reformadas confessam no Catecismo de Heidelberg. Eu acho que pelo menos alguns de vocês têm familiaridade com o Catecismo de Heidelberg. No dia do Senhor 25, diz, a pergunta é, visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? E a resposta a essa pergunta é, vem do Espírito Santo que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Então, os meios de graça, as coisas que Deus escolheu usar para operar a fé e para fortalecer a fé na vida dos crentes. Outro teólogo reformado, Herman Bavinck, ele escreveu isso. Contra o misticismo, ele escreveu, que negou a necessidade dos meios da graça na palavra e nos sacramentos, a reforma entendeu que a palavra e os sacramentos são os meios ordinários que Deus usa para transmitir graça. A igreja é a mãe dos crentes e os ofícios são instituídos para administrar a palavra e os sacramentos. Os meios da graça não podem ser separados da pessoa e trabalho de Cristo, nem da igreja que Ele instituiu na terra. E, obviamente, uma vez que eu escolhi esse assunto para abordar essa noite, eu acho que esse assunto é importante. Mas por quê? Assim, eu escolhi falar sobre os meios da graça e como os cânones repetidamente falam sobre os meios de graça, por 3 razões especificamente. A primeira razão é a acusação que muitas vezes é feita contra a doutrina reformada, contra esse ensinamento que pessoas chamam o sistema doutrinário do calvinismo. E se seguirmos a ordem dos cânones, e pastor Abraão já abordou esse assunto, mas vou repetir um pouco, porque a repetição é a mãe de aprendizagem. Se seguirmos a ordem dos cânones, nós começamos com a doutrina da eleição incondicional, passamos à expiação limitada, a depravação total, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então, de maneira geral, o que a Igreja Reformada confessa sobre a salvação é 5 pontos. A eleição de certas pessoas para a salvação não se baseia em nada dentro dessas pessoas,
mas tem sua base em Deus e no plano soberano de Deus. Deus não escolhe pessoas com base em como elas vão responder ao Evangelho. Não. Ele escolhe as pessoas e, ao escolhê-las, garante que elas respondam aceitando a mensagem do Evangelho. E graças a Deus por essa bênção. Número 2, Jesus Cristo morreu para garantir a salvação dos eleitos. Ele não morreu para tornar a salvação uma possibilidade para todo mundo. Ele morreu para tornar a salvação uma certeza absoluta para aqueles que pertencem a Ele. Número 3, esta eleição baseada no prazer soberano de Deus é assegurada pela eficácia da morte de Cristo. E é absolutamente necessária. Porque por nossa própria natureza, todo ser humano, todos nós somos mortos em transgressão, nossas transgressões e nossos pecados. Isso é nosso estado natural. Nós precisamos do poder soberano de Deus para dar vida aos nossos ossos mortos. Número 4, porque Deus é soberano, nenhum ser humano pode finalmente resistir ao poder de Deus. Nós não temos o poder em nós mesmos para escolher por Deus, e não temos o poder em nós mesmos para resistir à graça salvadora de Deus. Deus é soberano, não nós. E finalmente, porque a salvação é a obra de Deus, do começo ao fim. E não depende de nós. Nós, seres humanos pecadores, fracos, impotentes, podemos estar certos de que aqueles que pertencem a Deus, aqueles por quem Cristo morreu, perseverar na fé até o fim. Eu vou falar mais sobre esses 5 pontos amanhã, se Deus quiser. Mas por causa da nossa explicação da operação de Deus no processo de salvação, existe essa acusação que muitas vezes é feita contra a doutrina reformada. E essa acusação é que a doutrina diz que a doutrina reformada é fatalista. Ela ensina que Deus escolhe, que não há nada que nós possamos fazer sobre isso, de uma forma ou de outra. E que é inútil pregar o Evangelho ou exortar as pessoas a se arrependerem e acreditarem, porque não há nada que possam fazer de qualquer maneira, se elas forem escolhidas. Elas vão crer. Se elas não forem eleitos, eles não vão. Então, por que se preocupar em fazer alguma coisa, qualquer coisa? É uma doutrina, eles dizem, é uma doutrina fria. Vocês, como presbiterianos, já ouviram as brincadeiras, eu acho, sobre o nome dos presbiterianos, sobre os reformados. Tem essa doutrina fria. Uma doutrina sem coração. Essa doutrina fatalista, que nos deixa sem nada para fazer, mais do que esperarmos que Deus haja. Mas, quando nós estudamos os cânones de Dort, nós vemos que essa caricatura da doutrina calvinista, assim chamada calvinista, doutrina reformada, está muito longe da verdade. E isso começa quase no início dos cânones, no 3º artigo do 1º capítulo, que nós já vimos. Deus usa meios, esses meios de graça, para realizar seu propósito na eleição. E o primeiro meio que ele usa é a pregação do Evangelho.
Mas por que a pregação do Evangelho é tão importante? Porque a evangelização é tão importante na vida da igreja? Porque nós continuamos a pregar e proclamar o chamado de Deus para nos arrepender e crer. Por quê? Porque esses são os meios que Deus escolheu para fazer o seu trabalho. Esses meios são necessários, porque esses são os meios através dos quais o Espírito Santo age. E agora a pergunta pode surgir. Deus pode fazer isso numa outra maneira? Ele pode salvar pessoas imediatamente, sem usar a pregação? E a resposta é claro que sim, Ele pode. E Ele faz, Ele é Deus. Nós temos a situação que o pastor Abrão vai abordar na próxima palestra dele sobre a salvação dos filhos dos crentes que morrem na infância, como um exemplo óbvio disso. Mas Deus, escolheu esses meios para levar as pessoas à fé, para trazer glória a si mesmo. Na obra de Deus da conversão, Ele usa os meios da pregação do Evangelho para mudar o coração das pessoas, para dar vida aos mortos, que somos nós, para despertar o adormecido, para transformar os inimigos de Deus em amigos de Deus, para transformar os rebeldes em filhos. Mas nós sabemos, talvez vocês sabem, os cânones também abordam o assunto de reprovação. O outro lado, podemos dizer, da eleição de Deus. E ainda, permanecendo no primeiro capítulo, artigo 16, do primeiro capítulo dos cânones, nós vemos claramente o coração pastoral dos cânones de Dort. E essa é a segunda razão porque eu escolhi esse assunto, o lugar dos meios da graça, nos cânones de Dort. Porque nos mostra que a doutrina reformada não é essa teoria seca, escolástica, somente intelectual, mas emocionalmente estéril. De novo, uma caricatura da doutrina reformada. Realmente, a verdadeira doutrina reformada, pregada e ensinada em toda a sua plenitude, é uma coisa de beleza. E por quê? Porque é um reflexo da palavra de Deus, que é em si uma coisa de beleza infinita. Então, nesse artigo, capítulo 1, artigo 16, os cânones abordam as diferentes maneiras pelas quais as pessoas reagem à doutrina da reprovação. E encontramos os meios da graça no contexto de encorajamento para cristãos que não ainda discernem claramente em si mesmos uma fé viva em Cristo, nem confiança firme do coração, nem boa consciência, nem zelo pela obediência filial e pela glorificação de Deus por meio de Cristo. Mas, apesar disso, usam os meios pelos quais Deus prometeu operar tais coisas em nós. E o que esse artigo diz é muito importante. Preste atenção. Eles não devem se assustar quando se fala de reprovação. Nem devem se incluir entre os reprovados. Pelo contrário, devem continuar a usar esses meios com diligência e almejar com fervor um tempo de graça mais abundante e a esperá-lo com reverência e humildade. Então, como eu disse anteriormente, o que nós temos nos cânones de Dort não é simplesmente uma recitação seca e sem vida
da doutrina. Não é um exercício de ginástica mental racionalista ou uma demonstração de lógica teológica em prol do rigor intelectual. A sã doutrina apropriadamente aplicada não é algo que só é estudado para ser entendido e acreditado. É também algo que deve ser vivido. Os delegados do Sínodo de Dort compreenderam o perigo prático da teologia arminiana e a aplicação prática da teologia bíblica sólida. Eles sabiam isso muito bem. Não foi somente sobre doutrinas secas escritas em páginas, mas sobre doutrina viva, a doutrina ativa na vida. E assim, os cânones de Dort, como eu descobri, eu tenho certeza os outros pastores reformados aqui descobriram também nos ministérios deles. Os cânones de Dort formam mais uma ferramenta na caixa de ferramentas que nós usamos no nosso trabalho pastoral, no nosso aconselhamento de pessoas, dos membros das nossas igrejas. E também para presbíteros nas igrejas. Porque nós aprendemos aqui como nós podemos encorajar o povo de Deus e pessoas que estão lutando, como muitas entre nós. Pessoas lutando com problemas, com dúvidas, com desafios na sua vida de fé. Nós temos aqui uma ferramenta que nós podemos usar, que nos direciona à Escritura para aconselhar pessoas que estão lutando com dúvidas. Então, como é que nós podemos aconselhar aqueles que não veem em si mesmos o tipo de fé forte e os frutos dessa fé nas suas vidas? Como eu disse, nós podemos usar os cânones. Os cânones nos apontam para a palavra e para os sacramentos, os meios da graça que Deus instituiu. No 3º e 4º capítulo dos cânones de Dort, artigo 17, o uso de meios é mais uma vez destacado no contexto da graça irresistível de Deus. A ação onipotente de Deus, através da qual Ele produz e sustenta nossa vida natural, não exclui, mas requer o uso de meios pelos quais Ele quis exercer o seu poder. Da mesma forma, sua ação sobrenatural, mediante a qual Ele nos regenera, não exclui nem cancela de jeito nenhum o uso do Evangelho, que o sapientíssimo Deus ordenou para ser a semente da regeneração e o alimento da alma. Por esta razão, os apóstolos e os mestres que os sucederam ensinaram reverentemente ao povo sobre a graça de Deus. Eles não descuidaram de guardar o povo por meio das santas admoestações do Evangelho, debaixo da administração da palavra, dos sacramentos e da disciplina. Portanto, os cânones continuam. Portanto, nunca devemos tentar separar as coisas que Deus, em sua bondade, desejava unir-se inseparavelmente. E assim, nós vemos o lugar dos meios da graça na conversão dos pecadores. E nós vemos o uso, a necessidade dos meios da graça na vida da fé dos crentes, no processo de santificação, o crescimento em santidade, a operação do Espírito Santo, enquanto o Espírito opera com a palavra e com os sacramentos. Mas também vemos, finalmente, no capítulo 5, artigo 14,
que os meios da graça também são centrais à perseverança dos santos. Deus começa essa obra de graça em nós pela pregação do Evangelho. Da mesma forma, Ele a mantém, Ele a continua, Ele a aperfeiçoa em nós, pelo ouvir e pela leitura da sua palavra, pela meditação nela, nas palavras dos cânones, pelas suas exortações, ameaças e promessas e pelo uso dos sacramentos. Então a pergunta é, como é que nós perseveramos na fé? Como é que Deus nos preserva na fé? Ele usa esses meios. Como Ele nos leva à linha de chegada nessa corrida da vida? Como Ele garante que não caiamos, que não o rejeitamos? Ele usa esses meios. Eu falei sobre a importância dessa doutrina em contrariar o argumento arminiano de que a doutrina reformada é fatalista. E podemos também destacar o fato de que os cânones de Dort não são apenas um tratado seco e escolástico sobre a doutrina, desconectado da vida, do aspecto experimental da fé cristã. E, finalmente, a ênfase dos cânones nos meios da graça também significa algo muito importante para a vida da igreja como um todo. Como é que essa ênfase nos meios da graça nos afeta como a igreja de Cristo, na nossa prática? Se Deus usa os meios de graça para levar as pessoas à fé, e nesse caso particularmente o meio da pregação do Evangelho, então qual é a nossa responsabilidade como a igreja de Deus? Qual é o nosso papel quando nós pensamos na igreja como realmente a ferramenta de Deus por meio do qual Ele opera usando os meios da graça? Obviamente, minha resposta é, nossa responsabilidade é usar os meios que Deus ordenou em nosso trabalho de evangelismo. Significa que a nossa evangelização deve tomar uma certa forma. Significa que não podemos simplesmente escolher métodos que nós acreditamos vão funcionar, ou métodos que nós acreditamos que atrairão pessoas da nossa cultura. São conclusões que nós podemos tirar do ensino dos cânones sobre os meios da graça. Isso significa, para aplicar essas palavras na nossa situação, significa que não é a música, não é a dança, nem o espetáculo da luz, nem fogos, nenhum tipo de entretenimento ou manipulação psicológica que traga pessoas para o reino de Deus. Não. É a pregação viva da palavra de Deus que Ele usa para levar as pessoas à fé. E esses são os meios escolhidos por Deus. Deus, na sua soberania, usa esses meios para levar, para trazer pessoas à fé. Isso significa que quando nós usamos este meio, fielmente nós podemos ter certeza de que Deus está operando. Se a pregação é aceita e crida, é resultado do trabalho de Deus. Se a mensagem for rejeitada e não crida, também está nas mãos de Deus.
Se a igreja está fazendo o seu trabalho fielmente, usando os meios da graça, mas a igreja não está experimentando crescimento, o que podemos dizer? Podemos dizer que a espada da palavra, o meio da graça, ainda está operando. Porque essa espada tem dois lados e corta em duas direções. Nós podemos ter certeza, quando nós estamos trabalhando fielmente com os meios ordenados por Deus, que nosso trabalho vai produzir fruto, de uma maneira ou outra. Isso é o que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler com vocês duas passagens de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, e 21 a 24. E assim diz a palavra de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nós pensamos que nós sabemos melhor do que Deus, mas Deus sabe. Eu quero ler também 1 Coríntios 2, versículos 1 a 5, onde Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, o que é que nós vemos nessas passagens? Nós vemos aqui o poder da palavra de Deus. Nós vemos aqui o poder da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Se realmente confiamos em Deus, se verdadeiramente confiamos nos meios que Deus ordenou, usaremos esses meios. E não tentaremos inventar nossos próprios meios que nós imaginamos que, de algum modo, poderiam ser mais eficazes para alcançar o homem moderno. Continuaremos firmemente a usar os meios que Deus ordenou, confiando que Ele fará o que Ele prometeu através do uso desses meios. Portanto, isso tem um impacto no nosso trabalho de evangelização e também na atividade regular e contínua da igreja. Isso afeta a forma dos nossos cultos, por exemplo. Se os meios de graça, os meios da graça de Deus, os meios que Deus usa para preservar seu povo na fé, são a proclamação do Evangelho e a administração e a participação nos sacramentos. Então, o uso desses meios deve ser a tarefa central da igreja. E seguiremos a instrução que Paulo deu a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler versículos 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4,
1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, versículos 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então nós vemos que os cânones são um reflexo do ensino da Escritura. Essas passagens que nós lemos, as palavras escritas pelo apóstolo Paulo, mostram a centralidade dos meios da graça, a importância da pregação na vida. O que foi que Timóteo precisava fazer? Pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. Isso foi a tarefa dele. E não há mistério no que Paulo está dizendo. Quando a pregação da palavra é considerada inaceitável, pregue a palavra. Use os meios de graça que Deus nos deu. Ele deixa ainda mais claro quando acrescenta que está chegando a hora em que as pessoas não tolerarão a sã doutrina. Quando muita gente só quereria ter suas orelhas cocegas. Essa hora chegou. Muitas pessoas querem ouvir nada mais do que coisas agradáveis. Eles querem ouvir uma mensagem que as faça se sentir bem consigo mesmos. E há uma razão pela qual os falsos mestres são tão populares. Porque eles dizem coisas que as pessoas, que nós queremos ouvir. Mas essa popularidade não é um sinal de que os ministérios desses pregadores estão sendo abençoados por Deus, não. Porque eles não estão usando os meios da graça, os meios que Deus ordenou para levar as pessoas à fé. A fiel pregação do Evangelho. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo com pessoas que aceitam a mensagem de falsos mestres, não é a obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo usa e trabalha e opera com os meios. Isso significa a pregação da pura doutrina da palavra de Deus. E finalmente, para voltar, estou desviando um pouco sobre o sujeito dos cânones de Dort, mas tá bom. Finalmente, eu quero destacar o fato de tudo isso é bem objetivo e não muito subjetivo. É uma diferença importante aqui que nós vemos nos cânones também. E é importante ressaltar esse fato, porque a subjetividade é muito popular hoje em dia. Subjetividade, essa ideia da comunicação pessoal com Deus, conversa com Deus, ouvir a voz de Deus falando diretamente comigo enquanto eu estou orando. Essa prática está crescendo em popularidade, essa forma de oração, de conversa. Acreditando que a maneira mais poderosa em que Deus opera é realmente sem o uso desses meios, que muitas pessoas acreditam que Deus opera na igreja por meio da pregação, da leitura do Evangelho, por meio dessas coisas regulares normais, mas Deus opera muito mais poderosamente
imediatamente comigo, falando diretamente comigo. Isso é o subjetivismo. E fica mais popular hoje em dia por causa da influência da filosofia do pós-modernismo na igreja. Porque temos essa infecção da ideologia pós-moderna na igreja, e que diz que Deus pode dizer uma coisa a uma pessoa e uma coisa completamente diferente a outras pessoas, mas o que é importante é o que Deus diz diretamente a mim. Seja numa visão, num sonho, ou essa oração que toma a forma da conversa, ou algum tipo de ação esmagadora do Espírito Santo. Mas os cânones de Dort destacam o fato que não podemos nos permitir ser governados pela subjetividade. Deus escolheu meios objetivos para usar nessa operação. E em sua graça, Ele revelou claramente quais são esses meios e como nós devemos usar esses meios. E pode ser, realmente não pode ser, é misterioso. A maneira em que Deus opera. É misterioso. Nunca seremos capazes de entender e compreender plenamente as profundezas de Deus e a obra de Deus e a operação do Espírito Santo. E vemos isso na própria Escritura. Vemos isso nas palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, onde Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então temos esse aspecto de mistério na operação de Deus nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, os delegados no Sínodo de Dort, seguindo o ensinamento da Escritura, enfatizou o fato que na Escritura Deus revelou, o Espírito Santo revelou como Ele opera. E os resultados, nós sabemos que os resultados daquela operação são misteriosos. Mas o processo é claro. Prega a palavra. Deixe o Espírito Santo fazer o seu trabalho. Na conversão, na santificação, até na glorificação, é o jeito de Deus, é a vontade de Deus, é a soberania de Deus, e para a glória de Deus. Então que Deus nos ajude a usar, a prezar e nos regozijar nesses meios. Esses meios tão simples, tão ordinários, e muitas vezes nós podemos desprezar esses meios, porque são tão simples. Temos dificuldade acreditando que esses meios realmente funcionam. Mas nós sabemos que esses meios, empleados por Deus, feitos por Deus, fortalecidos por Deus, são tão poderosos. E graças a Deus pela providência desses meios, porque na soberania dEle, Ele nos salva e Ele nos preserva por uso desses meios. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelos meios da graça. Te agradecemos pela palavra, a revelação de Ti. Nós recebemos essa mensagem que nos mostra o significado dessa vida. Nós recebemos essa mensagem que mostra quem é nosso Criador, nosso Pai Celestial, nosso Salvador. Nós recebemos essa palavra
para mostrar o caminho da salvação. Nosso problema, mas também a solução. Nos ajuda a usar esse meio, o meio da Tua palavra, para crescer na fé. Nos ajuda quando nós temos dúvidas a continuar no uso desses meios. E também, Senhor, abençoa o uso dos sacramentos nas Tuas igrejas. O sacramento de batismo, o sacramento da Santa Ceia, também meios da graça. E também nós podemos pensar nesses meios como coisas fracas, ou coisas que não significam muito. Mas nós sabemos, e a igreja confessa, que esses meios, incluindo os sacramentos, são importantes para nosso crescimento e nossa perseverança na fé. Nos ajuda, Senhor, a usar, a prezar esses meios para Tua glória em toda a nossa vida. Senhor, abençoa as palestras, os ouvintes, palestrantes, esse evento. Te agradecemos por essa oportunidade que nós temos. E abençoa tudo que nós fazemos. Que tudo seja e tudo serva a Tua glória. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Obrigado a vocês. Mas agradecidos a todos vocês que se esforçaram para estar aqui nessa primeira noite. Deus abençoe, Deus dê uma boa noite de sono para vocês, Deus vos guarde no caminho de volta para casa e esperamos vocês amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite.